Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, em Alagoas, 13 horas, 1 minuto, sexta-feira, dia 4 de abril. Pois é, estava falando aqui com a Rita, que é minha convidada de hoje, Rita Andrade, ela é diretora executiva da Fórmula Farmácia de Manipulação. E para você que não sabe a história, você vai conhecer muito, ou quase tudo da história da Fórmula, que é uma fórmula de sucesso mesmo, né? 27 anos em Alagoas. Eu estava comentando com a Rita aqui nos bastidores que fui convidado para a festa de 25 anos. Gente, como passou rápido. Parece que eu fui ontem para Maceió, para aquela festa muito bacana com o Cielo, com aquela palestra incrível desse campeão brasileiro que nós temos aqui, palestrante, hoje Brasil afora, e que nos deu um show ali com a sua palestra muito bacana, o César Cielo, né? Que já faz quase 2 anos disso. E 37 anos de Brasil. É muita história, 36 anos de Brasil, corrigindo aqui. É muita história, mas eu quero falar primeiro aqui antes do tempo e temperatura. Em Arapiraca agora, 32 graus, chuva, possibilidade de chuva 0%, umidade relativa do ar em 42% e ventos de 14 km por hora. Esse é o clima agora na nossa cidade. Amanhã tem uma previsãozinha de chuva aqui, mas probabilidade de chuva amanhã 10% só, para você que quer aproveitar o final de semana aí. Bom, a gente vai saber da Rita, da nossa convidada hoje aqui, tudo isso, né? Você que conhece a Fórmula em Arapiraca, que você está passando ali pela Rua do Estudante número 160, você vai esquina ali com a Esperidião Rodrigues, você vai dizer, rapaz, estão quebrando, tá quebrando tudo mesmo. Vai sair um presente novo para nossa cidade, uma loja novinha, depois de tantos anos que está aqui, e também uma reforma que vai melhorar para você, para mim, que somos clientes da Fórmula. Vai melhorar tudo, não é somente o visual interno, o visual externo, o visual interno também. A funcionalidade da farmácia vai ficar ainda melhor do que já é, tá bom? Então, a gente pede desculpas pelos transtornos, mas aguardem, porque quando tem uma reforma assim, vem coisa boa. Rita, boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer pela sua vinda aqui, se deslocar de Maceió para cá, para conceder essa entrevista, para acompanhar a reforma. Agradecer também à Fórmula, são também 8 anos de parceria com o Saúde em Foco, né? Sempre na vanguarda. E hoje, gente, vocês aguardem que tem lançamento da Fórmula aqui no Saúde em Foco. A Fórmula vai estar lançando uma linha de produtos aqui, já está nas redes sociais, mas a gente vai repercutir um pouquinho aqui. Rita, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, André, obrigada pela oportunidade. Estamos aqui juntos falando sobre saúde, beleza e a Fórmula. Perfeito. Vamos fazer uma retrospectiva, né, da rede de franquias, porque quando vocês começaram, há 27 anos atrás, quando se falava em farmácia de manipulação, o mercado todo dizia, poxa, o que é isso, né? A indústria farmacêutica, que imperava sozinha, reinava sozinha no mercado, dizia assim, isso não vai funcionar, isso não vai pegar não, né? E foi plantando aquela sementinha ali, e a Fórmula sempre se posicionando ao lado dos maiores laboratórios. Por quê? Porque os laboratórios alopáticos, eles têm os seus propagandistas, inclusive eu fui um desses por muitos anos. É aquele profissional que leva o conhecimento científico ao médico, ao prescritor. E por que isso acontece? Porque o médico, além de já ter os seus anos todos de medicina de especialidade, ele ainda precisa estudar a sua especialidade sempre, não vai parar nunca de estudar. E os propagandistas farmacêuticos levam para eles as substâncias novas, os lançamentos dos produtos, indicação, contraindicação, interação medicamentosa, efeitos colaterais, enfim. Biodisponibilidade, né? E tudo isso que está presente ali no medicamento.
E o medicamento de farmácia magistral sempre teve na nossa presença através dos filmes que nós assistimos, onde a gente via os artistas, né, os nossos artistas preferidos com o seu medicamento, com o seu nome, com a sua substância, né? E a gente dizia, mas como é diferente do Brasil? Porque a farmácia magistral já era a farmácia magistral dos Estados Unidos e na Europa, nos grandes centros. E chegava no Brasil nesses anos assim, Rita. E aí, o que é que acontece? Aconteceu um boom. A fórmula virou uma realidade, né? 36 anos de Brasil, 27 de Alagoas e sempre na vanguarda. Como consolidar uma marca em uma capital onde já se encontravam inclusive várias concorrentes, quando vocês resolveram cravar a fórmula ali na charmosíssima e queridíssima Praça do Centenário? Bom, você continua sendo, ainda está com a pegada de um excelente propagandista, né? Mas é realmente assim, a personalização é um grande diferencial hoje, né? Dos medicamentos. E quando nós chegamos aqui, a fórmula foi a primeira farmácia de manipulação da rede de farmácias A Fórmula, a primeira franquia. Então, isso há 27 anos atrás. Né? Hoje, a Fórmula é uma rede que ela tem mais de 90 unidades espalhadas em 23 estados no Brasil. Então, quando nós entramos aqui no mercado alagoano, já existiam, como você falou, algumas farmácias de manipulação que já eram tradicionais aqui em Maceió e que algumas permanecem até hoje, outras já se foram porque o mercado é muito dinâmico. Sim. Então, nós enfrentamos vários desafios, né? Primeiro era a própria conscientização do mercado de manipulados. Então, nem os médicos, nem também os pacientes tinham esse conhecimento, esse convívio, né, com os medicamentos manipulados. Então, nós, para chegarmos aqui, quando eu entrei na fórmula, eu sou baiana, estou aqui há 28 anos e há 26 na fórmula, já existia uma unidade que permanece sendo chamada até hoje, carinhosamente, como a nossa matriz, ali na Praça Centenário. Então, foi a primeira loja, então foi tudo assim muito rápido, né? Vou até fazer menção aqui, a gente tem que honrar aos nossos predecessores, né? Então, quando eu entrei na fórmula, estava sob a gestão de Arthur e Marta Fonseca e Marluce, que era uma farmacêutica. Então, eles sempre assim, bem aguerridos, e uma das estratégias foi a gente se posicionar em locais onde estivesse próximo da geração de demanda e também próximo do fluxo de pacientes. Então, foi assim, tudo muito acelerado. E nesse meio do caminho foi que surgiu a oportunidade de eu entrar como uma terceira sócia para poder capitalizar a empresa, para poder alavancar, né, todo esse processo, essa estratégia de estar bem posicionado no mercado. Uma outra estratégia que nós utilizamos foi justamente essa pegada da indústria, essa profissionalização da propaganda médica. Então, nessa época, que hoje é minha sócia, a gente já tinha Arlene, que já era visitadora nessa época, ela já tinha... Era propagandista, já né? Era propagandista, sim. Que coisa bacana. Inclusive, deixa eu mandar um alô aqui. A galera da Fórmula tá em peso, gente, aqui. Mandar um abraço para esse povo todo, o povo da família também. A Lisa Assis está aqui, a Laura Assis está aqui, a Maria Firma, que é farmacêutica e sempre me ampara aí no marketing quando a gente tá ajeitando as entrevistas, tá nos bastidores comigo. Obrigado, Maria. A Kátia Ferro tá aqui, o Elísio tá aqui. Elísio, um grande abraço para você. O Elísio também é diretor e CEO aí da Mix distribuidora, né? Medicamentos genéricos, medicamentos de marca similares também. Você que é proprietário de farmácia, se você não compra da Mix, tem que fazer o merchan aqui, né, Elísio? Um grande abraço para você. O Bruno Costa tá aqui também, a Ana Paula, a Fabiola tá aqui também. O Davi Moura de Melo tá aqui, a Nívia tá aqui, a Arlene que tá aqui dizendo parabéns pela entrevista, a Fórmula Melhor de Alagoas, Arlene. E você convidada também, como fala o pessoal da Polícia Federal, em condução coercitiva, sabe? De vez em quando, venha pra cá, né? A Pharmaceutical Nation tá aqui também e a Alessandra Vasconcelos. Esse povo todo tá assistindo a gente aqui, Rita. Que coisa boa.
Aqui é a torcida organizada da Fórmula, né? Todo mundo aí junto, a gente forma um time que a gente torce pela Fórmula. E aí tá o Bruno Costa, o nosso diretor, né? Da rede de franquias da Fórmula, tá aí presente também acompanhando. Bacana. E a Lisiane Cavalcante, que é farmacêutica também aqui, que tá assistindo. Como foi essa trajetória societária? Você falou um pouquinho que tá composta até hoje. Hoje, o quadro societário naquele tempo era com o seu Arthur e O Arthur, a Marta e a Marluce. Certo. E aí eu entrei e logo em seguida o Arthur e a Marta, eles tomaram novos direcionamentos, Sim. né? Fizeram novos investimentos. E aí foi quando eu tive a oportunidade de aumentar a minha participação na empresa. E também a Arlene, nessa época, também se juntou. Então ficamos eu, Arlene e Marluce. Então ficamos nós três. E depois disso ainda vieram outras passagens, outras mudanças. E que eu fui tendo a oportunidade de aumentar a minha participação. E hoje somos eu e a Arlene, que somos sócias, né? E hoje a Arlene é responsável pela parte do marketing, então vem desde essa época dela, quando eu entrei, ela já era visitadora, já fazia propaganda médica, ela já era a cara da Fórmula. Eu entrei como gerente, fui fazer propaganda também, porque eu não conhecia nada. Precisava entender como é que funcionava o mecanismo todo. Eu caí de paraquedas, porque eu cheguei em Maceió e estava sem perspectiva de trabalho. Vim para poder acompanhar o meu marido, que vinha montar uma empresa aqui. E aí, a primeira oportunidade, eu tive algumas tentativas também na linha de distribuição farmacêutica e também na representação, na parte de alguns laboratórios, mas que para minha sorte não deu certo, né? Então hoje eu entendo, né? Que era o propósito que Deus tinha para mim e que realmente isso se concretizou. Então eu fui gerenciar essa equipe de propaganda. Na época eu já tinha uma pós-graduação em marketing e publicidade. E aí fui começar para entender o que era o mercado de manipulação. Porque quando surgiu a oportunidade, o Elísio disse que ele era amigo de Arthur e disse, olha, tem essa opção, vou marcar para você conhecer. Eu digo, não precisa, não preciso conhecer ninguém. Pode dizer que eu quero e a gente vai começar com a farmácia de manipulação. Ele, mas você não entende nada. Eu digo, mas eu vou aprender. Então aí eu comecei fazendo propaganda, entendendo de ativos, vendo o mercado. E aí passei a gerenciar a equipe de propaganda. E aí, mas a minha formação, eu sou economista. E aí a minha formação, eu sou sempre dos números, eu sou da retaguarda, eu sou de processo, procedimento, estratégica. Então, eu fiz o que eu tinha que fazer na área comercial, na parte de marketing, e aí assumi, né, essa função na parte administrativa e financeira. Então ficamos Marluce como farmacêutica, Arlene no marketing e eu no administrativo financeiro. Então depois disso passamos por novas mudanças e que hoje estamos eu no administrativo financeiro e Arlene na parte comercial e o marketing. Bacana. E isso prova que a mulher, o lugar dela é onde ela quiser, né, gente? Como fala aí, né? Então, quando a gente vê duas mulheres empreendedoras que foram para a pasta, né? Pegaram na pasta, foram visitar os médicos, que são os prescritores, para que eles pudessem alcançar o que seria a farmácia de manipulação. Um abraço aqui a Laura Assis, ela disse, sou suspeita a falar, mas Rita é uma profissional excepcional, dedicada em tudo que faz. Muito orgulho de você e de tudo que a Fórmula conquistou. Carlão tá aqui também, Carlos Farias, boa tarde, a Tatiane, a Maria Patrícia diz, a melhor farmácia de manipulação do país, não resta dúvida, né? Agora, quais foram os desafios enfrentados pela Fórmula? Porque nós passamos aí por vários governos, em 27 anos, você passa aí por pelo menos, deixa eu ver, a cada 4 anos, né, a gente tem um governo novo, então a gente passou por quase 8 governos aí. E cada um governo desse teve um plano, teve alguma coisa, teve pandemia, né? Como é que foi? Como é que foram esses desafios aí? Pessoal, o mercado de manipulação, ele é desafiado a todo instante, né? A gente tem aí um desafio muito grande, que é a questão sanitária,
né? Que são as normas, as leis, os procedimentos, que vira e mexe a gente vê aí, a Anvisa suspendeu esse medicamento, a Anvisa mudou essa lei, proibiu isso, liberou aquilo. Então, para o mercado de manipulação, a Anvisa ela é bem atuante, porque ela sempre está buscando a garantia da qualidade e da rastreabilidade do medicamento. Então, isso para a gente é um desafio muito grande, porque a gente sempre tem que estar acompanhando, tem que estar assim, diariamente, isso a franqueadora dá esse suporte para a gente, de estar nos atualizando sempre com processos, com procedimentos atualizados. E a gente precisa estar sempre investindo, né? Nas mudanças e principalmente em treinamentos. É um desafio muito grande que a gente enfrenta, é manter a nossa equipe treinada, atualizada. Então, essa questão das leis é um grande desafio. A questão fiscal, tributária, também nós passamos por um problema, assim, desde que nós entramos, desde que eu entrei, né, na farmácia de manipulação, já existe um questionamento se a farmácia de manipulação era comercialização de produtos ou prestação de serviços. Então, isso estava no STF há anos. Então, mais ou menos há uns 4, 5 anos atrás, saiu essa decisão dizendo que farmácia de manipulação era prestadora de serviços. Então, isso foi um turbilhão dentro da farmácia. Eu, como sou da área financeira, eu realmente, assim, me desesperei, porque a conta não fechava, os impostos, os custos. Então, foi um momento, assim, muito difícil, mas que a gente, com uma consultoria que nós contratamos, né, e nos orientou para poder, tivemos que mudar de classe fiscal, deixamos de ser, porque você vai crescendo. Sim, deixa de ser lucro presumido para ser lucro real. Já vem aquela mudança, assim, que você sai do simples, que é mais tranquilo, para ser para um lucro presumido, para passar para um lucro real. Então, tudo isso é uma mudança que, se a gente não tiver com a empresa, assim, bem azeitada, como diz no mercado, com tudo bem alinhado, nem todas as farmácias têm condição de suportar essas mudanças, porque o custo toma uma proporção que, se você não tiver com o custo ali bem controlado, a farmácia fecha. Rita, antes da gente ir pro intervalo, eu quero te fazer essa pergunta. Quais os desafios de vocês como mulheres, né, enfrentaram, líder, gestora? Porque, gente, se hoje ainda há uma certa resistência, menor, claro, porque nós, inclusive, nós homens aprendemos e estamos sempre aprendendo que o lugar da mulher é onde ela quiser estar. Nós temos mulheres presidentes, senadoras, deputadas, empreendedoras, empresárias, donas de redes, enfim, acabou essa história de que existia nós temos mulheres árbitro de futebol, nós temos mulheres narradoras de futebol, nós temos mulheres bandeirinhas de futebol, assistentes, né? Então, acabou, né? Acabou, tem tudo. E estão onde elas querem estar, onde elas gostam de estar. Quais foram esses desafios? Como é que vocês conseguiram enfrentar isso? E se houve resistência por causa da nossa classe, dos homens ali, dizer assim, isso não, né? Deixa pra lá. Não. Como foi que vocês perceberam isso e como foi contornar isso? E hoje chegar no patamar de 27 anos, rumando aos 30, daqui a pouco a gente está comemorando os 30 anos da Fórmula em Alagoas, no mercado tão competitivo e tão, entre aspas, masculinizado. Bom, sempre existe, né, essa resistência do mercado em aceitar que as mulheres possam estar onde elas bem entendem, né? Eu acho que a mulher ocupa o espaço para o que ela se preparou, para o que ela foi desafiada. E assim, lá na Fórmula sempre existia aquela coisa assim de... às vezes falavam comigo, não, porque seu marido, né, da Fórmula. E eu sempre dizia, não, a Fórmula é minha. Ele é meu marido, mas a Fórmula é minha. Então, ele sempre foi parceiro, mas assim, sempre teve esse respeito e sempre ajudou muito, mas a gestão da Fórmula sempre foi nossa. Até porque tanto
as mulheres que passaram pela fórmula e que estão hoje na fórmula sempre foram mulheres assim muito determinadas, de personalidade forte, mulheres aguerridas, determinadas. Eu sou movida a desafios e a fórmula é um desafio diário a cada instante, porque a gente vive assim numa roda de melhoria contínua. Se a gente parar, a farmácia não anda. Então tem que estar ali sempre motivada, sempre desafiada, sempre determinada. E sempre teve no mercado, né? Essa coisa das mulheres, de acharem que sempre por trás da gente tinham homens que estavam tocando o negócio, que a gente estava ali como se fosse para ter uma ocupação, né? E na realidade a fórmula hoje para mim e para Arlene é a nossa realização, né? A gente vive a fórmula diariamente. Perfeito. Rita, quando a gente vai numa farmácia alopática, você vai ver lá todas as caixinhas já prontas pelos laboratórios, aí tem lá 20 cápsulas, 20 comprimidos, né? Tem diversas apresentações, mas tá tudo empacotado, já tá tudo pronto. Como é o dia a dia da farmácia de manipulação? Porque não tá empacotado, não tá pronto, né? O prescritor vai, e qual é a vantagem? Todas as vantagens. Por exemplo, você vai comprar o prescritor prescreveu e você só precisa de 15 dias de tratamento, você vai comprar uma caixa com 30 para quê? Para descartar os outros 15? Isso é custo para você, é custo para o consumidor. Isso é uma coisa que a farmácia magistral trouxe para o Brasil, que a fórmula trouxe para Alagoas e que trouxe para Arapiraca. Você não precisa tomar além do que você precisa tomar. Isso é uma dose personalizada. Mas para quem está em casa, a Rita fica perguntando, vem cá. E onde é que estão as caixas da fórmula? Como é que funciona então, Rita? Como é o dia a dia de trabalho na farmácia de manipulação? Isso que você falou aí, ele se resume em uma palavra, que é a personalização do medicamento. Então, esse é o grande diferencial da farmácia de manipulação. Então, hoje, com as tecnologias que estão vindo aí, né, até com a inteligência artificial, hoje a gente já tem ativos que são desenvolvidos através de inteligência artificial. A gente tem no mercado, que foi lançado há pouco tempo, o Pepti-Strong, que é um medicamento que tem a indicação para aquelas pessoas que têm uma vida ativa, de exercício físico, de regeneração muscular. Então, essa personalização, ela facilita a vida das pessoas no sentido de que ela vai se adequar ao estilo de vida, a sua necessidade, a prescrição médica. Então, esse é o grande diferencial da personalização. Porque você vê assim, você vem desde lá de milênios, né? A China tem essa cultura do medicamento personalizado. Você vai na China, nas farmácias lá, você parece que está entrando no túnel do tempo. Até hoje é assim, mesmo com todo o desenvolvimento da tecnologia, da indústria farmacêutica. Então, o nosso dia a dia é muito movimentado, porque estão sempre lançando ativos. Os nossos ativos, a gente está sempre assim, envolvido por conta do... quase 80% dos nossos ativos são importados. Então, a maioria vem da China, Espanha, Índia, Estados Unidos. Então, a gente essa é uma grande dificuldade também, porque a gente vive muito sob a interferência do câmbio, sob a interferência das guerras. Você falou da pandemia, a pandemia foi um momento assim crucial na manipulação, porque ao mesmo tempo que foi um momento muito difícil, foi um momento em que o mercado abriu os olhos para a manipulação, né? Foi um período assim que deu uma oportunidade muito grande da farmácia de manipulação se mostrar para o mundo. É verdade. Porque a gente teve os problemas todos, né, da escassez de medicamentos, da falta, das indústrias paralisadas, e a farmácia de manipulação ficou ali firme e forte. Nós aqui não fechamos um dia sequer. Nós trabalhamos internamente, nós produzimos, nós atendemos, então nós salvamos vidas e também prevenimos que muitas pessoas adoecessem naquele período. É verdade. É verdade. E um grande acontecimento assim que marcou muito a gente, que esse foi um período, foi que quando começou o Covid, lá por volta de outubro, novembro, começou a
a surgir esse assunto, né? Então foi logo China. Então aquilo ali levantou todas as minhas antenas e eu disse, poxa, China, problema, a gente vai ficar sem medicamento. Então aí, sempre final de ano, os fornecedores aqui entram em recesso, a gente aumenta as compras. E aí, assim, foi um insight mesmo que eu tive. Eu digo, vamos aumentar a compra dos nossos insumos. E aí fiz um estoque para quase 4 meses, né, de vários ativos, e inclusive alguns deles foram indicados para Covid, né, a hidroxicloroquina, a ivermectina, o zinco, os minerais, as vitaminas. Então, porque basicamente esses ativos, a China era o nosso fornecedor principal. Sim. Então, nós tivemos esse momento assim que foi de filas na farmácia. A gente não tinha sossego, nem eu, nem a Arlene, nem os funcionários, porque os clientes ligando, pedindo, por favor, faça a venda. Então, foi um momento assim, e que disso aí a gente colheu esse fruto. Da farmácia de manipulação, ela ficou mais conhecida, ela se popularizou. Perfeito, foi uma aposta que deu certo, né? Foi. Um abraço aqui para o Ederaldo Mota. O Elísio Andrade diz assim: parabéns, Rita Andrade, a fórmula é uma história de sucesso. André, excelente entrevista e obrigado pela menção. A Vera Lúcia Caetano que está aqui, a Gabriela Bishop que diz: a fórmula é a melhor. Vamos fazer o seguinte, vou pro intervalo para Rita tomar uma água aqui, tomar um fôlego, e não acabou não, tem lançamento da fórmula daqui a pouquinho aqui no nosso programa. Você vai ver também a perspectiva. Se você quer saber como é que vai ficar a loja de Arapiraca, então entra aí no NN Play. A fórmula gentilmente cedeu aqui as imagens de como vai ficar essa loja. Então, aguenta mais um pouquinho, a gente vai pro intervalo e volta já já. Não sai daí não. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe. Lote Dourado Chevrolet.
O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Muito bem, o assunto é a Fórmula. Pois é, estou falando com a Rita Andrade, ela é diretora executiva da Fórmula, farmácia de manipulação. A gente está contando aqui a trajetória, a história da Fórmula para você que não sabe e como é você ter vários colaboradores ao longo desse tempo. Vamos falar sobre isso, Rita, a composição do quadro funcional dos quadros dos colaboradores de Maceió e Arapiraca diretamente. Hoje a Fórmula tem quantos profissionais que aí levam o nome e a marca dessa grande empresa? Eu digo sempre assim que nós temos um time excepcional, tá? O nosso time hoje está composto por 136 colaboradores entre Maceió e Arapiraca. Aqui em Arapiraca nós temos 13 colaboradores e assim, o perfil dos nossos colaboradores, a gente tem hoje em torno de 70% do gênero feminino, então é característica da manipulação, a mão de obra feminina, né? E 30% do gênero masculino. Então hoje nós estamos com 5 unidades físicas em Maceió, uma unidade física aqui em Arapiraca e um dos resquícios bons que ficou da pandemia foi a nossa central de atendimento. Então esse foi um dos grandes lances também que aconteceu com a gente na pandemia, porque um ano antes nós apostamos em investir, foi uma estratégia nossa, investir num call center. Então nós chegamos a iniciamos com 3 operadores, fomos aumentando. Durante a pandemia nós estávamos com 8 pontos de atendimento. E quando tivemos que fechar algumas lojas, a gente fez assim uma estratégia de guerra. Recolhe todo mundo, bota todo mundo dentro das salas, todo mundo com um computador e vamos atender pelo telefone. Então aí a gente já estava estruturado, mas mesmo assim a demanda foi tão grande na época que a gente não conseguiu dar conta. Então hoje nós temos o nosso call center, que nós estamos hoje com 23 colaboradores, né? Sendo que 2 desses são 2 farmacêuticos, nós temos 2 farmacêuticos. E outra coisa assim bem importante é que na nossa equipe desses 136 colaboradores nós temos 14 farmacêuticos especialistas. Então isso é um diferencial enorme, porque são farmacêuticos que estão ali para o pronto atendimento, né, em contato direto com o médico, em contato direto com o paciente, tirando dúvidas do paciente, fazendo consultas, dando informações para os médicos. E isso faz com que o nosso controle e a nossa atenção farmacêutica, ela tenha um impacto muito grande no nosso produto final.
porque todos os nossos produtos, eles passam pela supervisão farmacêutica. Não sai um produto da nossa farmácia que não passe por um farmacêutico. Então, isso garante a qualidade, né, a certeza da eficácia do medicamento, e é uma tranquilidade de saber que aquele medicamento está de acordo com o receituário médico, né, que isso é um fato bem importante, e a gente sabe que a qualidade hoje para o produto é fundamental, e a segurança para o paciente. E até porque, assim, isso a gente não abre mão. Tanto eu como a Marlene, a gente, assim, não abre mão dessa questão da segurança, da qualidade, porque isso é um fator que nos dá também tranquilidade para a gente poder permanecer nesse mercado. Porque a gente tem que ter realmente a confiança do médico, a confiança do paciente, para que saber que aquilo que ele está sendo prescrito, de acordo com a sua personalização, com o seu estilo de vida, com a sua necessidade, ele está tomando. Tá. Quais são as tendências atuais para o mercado magistral? Como é que você vê esse mercado hoje? Bom, hoje o mercado, assim, a personalização é o carro-chefe, né? Até porque hoje com a tecnologia, com todos esse avanço, né, da medicina, de você poder fazer um estudo genético, um mapeamento, você saber prever, né? Poder prever algumas situações para o paciente, e que aquilo ali já vai direcionar os ativos, né? A formulação que vai ser feita. Hoje, com a inteligência artificial, como eu disse, a gente já tem um ativo desenvolvido com essa finalidade, e que a tendência é essa. Então, hoje a tecnologia está bem forte na manipulação, no desenvolvimento, e também a questão de que o mercado ele está sempre mudando. Em evolução. A evolução. Então, a tecnologia, tanto nos serviços, na prestação de serviços, no atendimento, nos equipamentos, essa é outra estratégia nossa, a gente investir em equipamentos que realmente garantam a qualidade, e também a otimização do tempo e um aumento de produção. E tem 26 anos dessa trajetória. Qual foi o momento mais marcante? Eu acredito que você deve ter na sua cabeça, assim, vários momentos na sua memória, né? Seja da inauguração de uma loja, seja da reforma de outra, seja da aquisição de uma nova loja, enfim, né? Mas, assim, se você pudesse separar um momento marcante, assim, nessa trajetória de 26 anos, qual seria ele? Olha, foram vários momentos marcantes, mas, assim, a pandemia, eu já falei muito, foi um deles, realmente, foi muito marcante. A gente vive esse pós-pandemia ainda até hoje, né? Mas, assim, a cada inauguração de uma nova loja foi marcante pra gente, né? E não por eu estar aqui em Arapiraca, mas, assim, esse avanço da fronteira, da gente ter saído de Maceió, ter dado esse passo um pouco maior, de estar fazendo a gestão de um negócio, de uma farmácia de manipulação, que é tão complicado, tão detalhado, assim, fazer à distância, né? Isso foi um marco muito grande pra gente. Nós já éramos corajosas, né? Essa vinda para Arapiraca deu muito certo, né? Tanto é que a gente está aqui até hoje. No mesmo lugar. No mesmo lugar, e, assim, sempre buscando melhorias. Então, foi um marco realmente, essa coisa, assim, de quebrar a fronteira e dizer, não, estamos saindo de Maceió. Então, foi uma quebra, assim, que nos deu muito mais força, muito mais coragem e determinação. Até porque aqui era no interior, era mais distante, já tinham outras farmácias que já eram aqui, já estavam aqui na época, né? Então, isso foi bem marcante pra gente. E quando a fórmula vem para Arapiraca, né? Ela não vem somente para Arapiraca, ela vem para mais 40 cidades que vêm para Arapiraca fazer consultas, exames, né? Vem a hospitais, vem as clínicas aqui com os prescritores, que hoje, claro, com toda a certeza, sem nenhuma dúvida, todos os prescritores conhecem e sabem quem é a fórmula, né? Isso não tem dúvida nenhuma.
Pode ser o médico que seja formado ontem, pegou o seu CRM ontem, ele correu para Arapiraca, ele correu para Maceió, ele vai ser visitado, ele vai ser alcançado, e os insumos que a Fórmula trabalha, os lançamentos, guarda aí que eu tô segurando a audiência aqui, daqui a pouco a gente fala, né? Os lançamentos serão alcançados através da sua equipe de propaganda aí, feito pelo Carlão, pela Paula, né? Pelo também o Fausto e tantos outros profissionais, o Davi, agora, né? Tantos outros profissionais que estão todos os dias, de segunda a sexta-feira, levando esse conhecimento aí para a classe médica, né? Se você pudesse sim, diga. Fica à vontade. Desculpa, assim, você falando da nossa equipe, né? Nós temos uma equipe realmente bem diferenciada, né? Bem coesa, né? E assim, muito bem preparada. Então, tem o Carlão mesmo, que já está na Fórmula, é o propagandista mais antigo, acompanha a gente desde o início, e todos que vão chegando vão evoluindo junto com a gente, conseguem levar essa mensagem do que é a Fórmula, eles fazem parte, assim, desse time, eles são bem preparados, a gente tem essa política de informar, de treinar, de preparar os nossos propagandistas, porque eles são o elo que a gente tem entre o prescritor e a farmácia. Então são eles que levam e trazem as informações para a gente poder acompanhar o mercado, né? Eles trazem as necessidades dos médicos, o que é que eles estão precisando, qual é o medicamento que foi lançado que a gente precisa adquirir. Então, essa nossa equipe, assim, é bem coesa. Esse trabalho é mérito de Arlene. A Arlene, ela, assim, nesse ponto, ela tá à frente do mercado. Ela tem essa equipe, assim, consegue conduzir, tem um relacionamento muito bom com os médicos, com todos os prescritores. E hoje, e cada vez mais, essa base de prescritores, ela vai tá aumentando. Se expandindo. Né? Então, hoje a gente tem os médicos, tem os odontólogos, tem nutricionistas, tem toda essa parte de longevidade que hoje também é uma grande tendência no mercado. Sim, né? Sim. Então, todo mundo quer se prevenir e quer ficar saudável e mais bonito a cada ano. Então, saiu daquela linha de ser somente a dermatologia, que já foi assim o carro-chefe da manipulação. E que aí essa base de prescritores, ela se expandiu, e que hoje a gente tem essa equipe hoje com 4 propagandistas. Tem a Maria, que é a nossa consultora farmacêutica, que ela dá todo esse suporte, né, nas visitações, a toda a nossa equipe, suporte aos médicos, preparando protocolos individualizados para cada prescritor, de acordo com a demanda, com o público em que ele atende. Então, isso aí acho que é um grande diferencial nosso. Perfeito, quero fazer umas observações aqui. A Marcela Esteves, ela diz assim: parabéns à equipe Fórmula, referência no mercado e sempre liderando nas inovações. O Bruno Costa diz assim: parabéns, Rita, pela excelência como gestora ao lado da sua sócia Arlene, exemplo de franqueadas e profissionais. E a Gabriela Bishop manda uns coraçõezinhos aqui. Agora, gente, a cereja do bolo, né? A cereja do bolo. Quais são as novidades, Rita, que a Fórmula tem, que inclusive está lançando hoje, tá quentinho? Esse produto você já pode dar uma procurada na Fórmula, que você vai encontrar, que é o Revitar, é a linha Revitar, que é tecnologia, informação, tecnologia e inovação para sua pele. Vai aparecer aí na sua tela. O que é o Revitar? O Revitar é uma linha, né, de dermocosmético, né, que a gente está lançando. É uma linha que ela utiliza produtos que são ricos em tecnologia, são produtos que a ciência desenvolveu, né, e que ele para um cuidado assim especial com a pele. Então, ele é inovador, né? Nós temos o óleo multifuncional, temos o mousse, o óleo de limpeza, o creme hidratante e o sérum rejuvenescedor. Então, são produtos assim que se combinam, né? As embalagens, a apresentação do produto tá fantástica, né? Então, ele vai fazer um tratamento, né? Vai para hoje tudo é tecnologia, tudo é ciência. Então, foi feita uma seleção de ativos assim bem diferenciados, né? Que atendessem a essa nossa proposta de realmente ter um produto, né, que fosse uma opção para o mercado,
além dos produtos industrializados, dos produtos importados e das linhas que a gente já conhece aí no mercado. Perfeito. Você está vendo aí na sua tela, vai continuar vendo aí, o Marco Aurélio está colocando para você. Tem o óleo multifuncional Revital Lumière, tá? Que você está vendo aí. Agora tem também o mousse regenerador e hidratante. Você tem ainda o cleansing, o óleo do cleansing, que preserva os óleos naturais da pele, mantendo as hidratadas e frescas, remove as impurezas e maquiagens, olha aí, mulherada, inclusive a prova d'água sem agredir a pele, tá certo? Você tem também o sérum rejuvenescedor, que potencializa a absorção dos ativos, garantindo eficácia máxima nos cuidados diários, estimula a longevidade celular, reduzindo aí os sinais de envelhecimento e restaurando a vitalidade da sua pele. E você também tem essa linha incrível que transforma o cuidado com a sua pele com performance e conforto incomparável. Essa linha Revitar tem melhor absorção e eficácia dos ativos, proporciona uma pele mais macia, protegida e hidratada, tem uma fórmula segura e livre de substâncias irritantes e tem ciência e tecnologia para um cuidado dermocosmético superior. Você quer saber mais sobre essa linha Revitar? Passa na fórmula. Tem uma fórmula perto de você. São 5 lojas, Rita? São 5 lojas. Maceió Shopping, Passeio Gruta, Centro, Farol, Rotary e Arapiraca, né? E ela falou aqui daquele call center que é o 3302-1100 e tem o WhatsApp também. Tem o WhatsApp. Hoje o nosso WhatsApp é o 98801 1100. Não é isso? Agora, além dessa linha Revitar, tem novidades também. A Fórmula tá passando por uma reforma aqui em Arapiraca e a Fórmula cedeu para nós aqui o projeto, gente. Você que não sabia como vai ficar a loja de Arapiraca, dá uma olhada, o Marco Aurélio vai colocar essas imagens aí, tá? Então, como a gente fala aqui no Nordeste, o pessoal que tá de fora aqui assistindo a gente, né, Rita? Toda aquela bagaceira que você tá vendo ali vai se transformar numa coisa linda, que é o que vai pra sua tela daqui a pouco, tá? Um abraço aqui a Fabiola Lima, ela diz assim: profissionais incríveis, uma grande honra tê-las em nossa rede, a fórmula de sucesso. A Fabiola Lima. Fabiola. Então você tá vendo aí, gente, segura aí, Marco Aurélio, olha que coisa linda, gente, que vai ficar, tá? Tem aí a fórmula PET, porque a fórmula vai produzir também e já produz remédios. Essa é a grande novidade. Pois é, já estamos dando aqui em primeira mão, tá? Pois então, a Bicho de Patas, que é a nossa clínica veterinária aqui, patrocinadora aqui, já vai contar com a, né? Tá aí a perspectiva, ó. Essa é a grande novidade, né? Esse é um projeto que eu encabecei, né? Eu sempre fui fã desse projeto PET e Bruno Costa, que está aqui com a gente, ele sabe o quanto eu me infernizei a vida dele e finalmente saiu, né? Porque para a gente montar toda uma nova estrutura para atender o mundo PET, precisa de muito estudo, de muitos processos, de muitos procedimentos, e durante todo esse período a Fórmula foi desenvolvendo isso. E como nós fomos a primeira farmácia da rede de franquias, né? Nós somos os primeiros franqueados da rede, nós seremos também a primeira farmácia PET da rede A Fórmula. Então, Arapiraca foi agraciada, né, com essa honra aqui. Coisa a gente boa. vai estar iniciando esse projeto aqui em Arapiraca, e no segundo semestre a gente já está iniciando também a obra para poder fazer todas as adaptações para lá em Maceió. Então a gente está aí trazendo, estão sendo, né? Eu peço desculpas aqui aos nossos clientes, aos nossos prescritores, porque realmente foi um período assim de muita turbulência, né? Fazer uma reforma sem fechar a loja é complicado, né? Mas mesmo assim, hoje nós estamos produzindo todos os medicamentos em Maceió. Nós paramos a nossa produção aqui em Arapiraca. Nós produzimos em Maceió, trazemos diariamente para fazer a entrega aqui em Arapiraca. E não deixamos de funcionar um dia. Um sábado nós fechamos. Então, sempre assim, porque a gente sabe que nós temos um volume grande de pacientes que precisam dos nossos medicamentos e a gente não podia simplesmente deixar esses pacientes e os nossos prescritores na mão, né? A gente está vendendo saúde.
e não uma peça de roupa, qualquer outro produto. Então essa tá aí a nossa nova loja, né, no novo padrão da franquia. Esse é o novo modelo da franquia, com nova fachada, com toda uma ambientação diferente, e a gente vai ter aqui em Arapiraca o atendimento para farmácia veterinária, para o Mundo Pet, e continuamos também com a farmácia para humanos. Perfeito. A Laura Assis diz assim, que projeto lindo. A Kátia diz assim, mais um sonho saindo do papel. E aí a Laura completa, vai ser um sucesso. A Fórmula Pet vem com tudo, vem mesmo, gente. Rita. Kátia Ferro é a nossa farmacêutica, é a nossa diretora técnica. Ela também, junto comigo, está assim à frente, ela na área técnica, eu na área administrativa desse projeto, e ela está assim, está sendo uma descoberta para todas nós, né? Um mundo diferente, e espero que o Mundo Pet nos abrace e que a gente venha para agregar e suprir todas as necessidades que o mercado tem hoje. Bacana, que coisa boa, né? Olha, você quer seguir a Fórmula nas redes sociais? No Instagram é aformula.alagoas, tudo junto, aformula.alagoas, tá? Então você segue, você vai ter os lançamentos, como a linha Revita, que já está no Instagram, tá? E todos os dias tem atualizações sobre novos ativos, sobre novos princípios, modelos de apresentações, né? Cosméticos e dermocosméticos. Afinal de contas, a Fórmula é uma grande indústria hoje, que produz aquilo que há de melhor, com maior esmero para você, para mim, e agora também pro seu pet e pro meu pet também. O Bolota vai agradecer isso aí. Rita, eu quero te agradecer a sua presença aqui, pela concessão da entrevista, ter vindo aqui, né? Se deslocado, aproveitado essa sua passagem por Arapiraca para conferir a obra, ver se está tudo certinho. Eu desejo bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a Fórmula, sobre todos os seus colaboradores, sua sócia Arlene, né? E que venham mais 27 anos. Eu quero ir para a festa de 30, porque vamos chamar uma banda bem bacana. 30 anos é um negócio para comemorar em grande estilo, né? E a gente, se Deus permitir, a gente vai estar lá. Daqui a pouco a gente está comemorando isso, né, Rita? A gente vai estar revivendo esse dia daqui. Rita, lembra daquele programa lá? Já faz 3 anos, né? E a gente comemorando essas bodas de 30 anos aí, que a Fórmula com certeza vai encabeçar e com muito sucesso. Que Deus abençoe e continue abençoando a trajetória de vocês, e muito obrigado pela concessão da entrevista. Muito obrigada a você, André, pela oportunidade, e aqui estamos à disposição. Já a Fórmula vai estar pronta para poder receber todos os nossos clientes com muito conforto, com muita modernidade, e uma produção assim com mando figurino. Bacana. Muito bem, gente. Quero agradecer a audiência de todos aqui, a sua paciência, né? Se inscreva aí no nosso canal, compartilhe com os seus amigos e diga que não somente agora a Fórmula tem um remédio, produtos para nós, como também para nossos pets. Futuramente, aguarde, a Fórmula inaugura esse novo status na nossa cidade aqui, e no nosso estado, que vai ser aqui na nossa cidade. Olha que coisa boa, a Fórmula inaugurar a Fórmula Pet em Arapiraca. Que coisa boa, né? Todo mundo que tem um pet igual a mim, igual a você que tem, todo mundo tem um pet, um gato, um cão em casa, que gosta, que ama, afinal de contas eles são parte da família, né? Foram criados por Deus para nos dar alegrias, eu sempre digo isso. Bom, gente, no domingo tem decisão aqui, né, em Palmeira dos Índios, pelo NN Play, CSE e CSA, da seletiva para Copa Alagoas, não é isso? Copa do Brasil. 0-0 em Maceió, tá tudo igual, então você assiste aqui a partir de que horas, Marcão? 5 da tarde o jogo, então a gente deve entrar no ar às 16 horas, no mínimo 1 hora antes do jogo, tá bom? Bom final de semana, já sabe daquela recomendação: se beber, não dirija, se dirigir, não beba. Um ótimo final de semana para você e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau. Saúde em Foco.